Vamos lá. Hoje temos aqui uma live extraordinária, uma live espetacular mesmo, porque como eu já anunciava a vocês, eu vou receber aqui ninguém mais, ninguém menos do que o Papa das Lives, não é isso? O pessoal vai entrando aqui, Karina, Murilo, Andréia, Vanessa Granato, Marcelo Vanali, e a gente vai começando aqui a nossa conversa para que a gente possa ter essa live bem espetacular hoje, para que a gente possa fazer uma live diferente mesmo com um grande jurista, um jurista renomado, um jurista internacional, para que a gente possa desenvolver essa temática tão interessante, tão atual, dos contratos, dos acordos e da pandemia, né? Nessa época de pandemia. E com certeza o Rodolfo Pamplona é uma grande autoridade para nos dizer sobre essa temática toda, né? Contratos, acordos trabalhistas, possibilidade de revisão em época de pandemia. Tudo isso é muito, muito importante para a gente na Justiça do Trabalho. E a gente, então, vai, de certa forma, abordar uma temática que envolva todos os questionamentos dos advogados. Rodolfo Pamplona já me deu um oi aqui. E já participação. Logo, logo, então, nós teremos aqui Rodolfo Pamplona Filho. Salve, salve, Rodolfo Pamplona Filho! Salve, salve, meu amigo Zé Antônio. É um prazer estar aqui com você nessa live e aí batendo um papo sobre um tema importantíssimo, que é justamente essa aplicação da teoria da imprevisão, da revisão em negócios jurídicos, contratuais e nos acordos judiciais. Para mim vai ser um prazer ter essa oportunidade de a gente bater esse papo. Você que é um destinatário da minha mais profunda admiração, um magistrado notável, um professor também de destaque. Então, para mim, vai ser um bate-papo maravilhoso. Estou aqui à sua disposição para a gente bater um papo aqui. Uma noite aqui que estava chovendo muito aqui em Salvador, está com medo do sinal da internet, mas aparentemente estou aqui à disposição. Quero dizer para todos os seguidores aqui que será um prazer. Quero bater um papo, tirar todas as dúvidas. Já estou vendo aqui uma pessoa pedindo para autografar os livros. É só marcar que eu autografo com o maior prazer. Quero mandar um abraço aqui para o doutor Humberto, aqui, que também virou meu filho lá numa palestra cantada lá em Caratinga. Um monte de gente muito legal aqui. E quero pedir a todos e todas que estão nos acompanhando que sigam aqui o perfil do cjad.curso, né, que realiza aqui com o nosso amigo Zé Antônio, e também o meu perfil no Instagram, que é R Pamplona Filho, e meus canais no YouTube. Eu tenho feito uma grande quantidade de lives, né? Aqui eu estou vendo a doutora Larissa Leite, que me ajuda a fazer o download. A minha sensacional, eficiência fantástica. Já foram mais de 200 lives, salvo engano. Hoje nós 200 lives? Salvo engano, são 219, salvo engano. Hoje. Ela pode dizer o número preciso daqui a pouco. Eu tenho aqui uma com você e depois às 21 horas outra. Então, eu estou agora só tentando administrar para fazer no máximo 1 ou 2 por dia. Eu não recuso, acho que compartilhar o conhecimento é algo que é um ato de generosidade e uma missão de servir. Eu repito, ela está me dando um presente, 218 lives. Né? 218 lives. Por isso, Rodolfo, eu dizia para os meus alunos, para os meus seguidores aqui, você tem inúmeros fãs aqui na região de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, TRT15. Eu dizia, hoje eu vou receber ninguém mais, ninguém menos do que o Papa das Lives. Eu sei que você está se considerando o rei das lives, você é muito mais que isso. Você é o Papa, porque rei nós temos vários. Nós temos o rei da Espanha, temos a rainha da Inglaterra, mas Papa só tem um. Então, com 208 lives, você, meu caro amigo, é o Papa das lives. Então, eu vou assumir essa bênção, né, que você está me dando
estou sendo ungido como Papa das lives. Desde que seja a minha forma de servir. Eu entrei no isolamento presencial, desde que estou morando há algum tempo num flat sozinho aqui, são 19 metros quadrados, eu fico escondidinho. Então eu disse, eu entrei numa linha de ficar ajudando todo mundo. Então eu cheguei a fazer 5, 6 lives por dia. Agora, que estamos já fazendo as audiências telepresenciais, esse tipo de coisa, eu digo, olha, e eu sempre tenho essa perspectiva, eu tenho que manter o meu gin zerado, manter os processos em dia. Aí eu estou limitando a um ou dois processos, uma ou duas lives por dia, para garantir sempre. E segunda-feira, inclusive, até fazer um convite aqui para quem está nos assistindo, assim, eu sei que é o momento inicial, o momento que a gente troca bate-papo para o pessoal entrar, né? Eu vou fazer uma coisinha diferente amanhã. Amanhã, inclusive, eu estou completando amanhã 25 anos como juiz, né? 10 de julho de 95, quando eu tomei Bodas de posse. prata como juiz, hein? Já são 5 lustros, né? 25 anos, né? Bodas de prata. E aí, a gente... Hoje eu estava fazendo um treinamento com minha juíza auxiliar e com os servidores do Google Meet para verificar, porque segunda-feira começamos as audiências de instrução, as coisas. Então eu disse, olha, está muito interessante, a gente está tirando dúvidas, está sendo a oportunidade até de rever olho no olho, né? Mas vamos compartilhar isso, essa coisa de servir é importante. Então eu marquei amanhã um treinamento aberto, né? Quem quiser assistir, vou conversar com meus servidores, mas abrir para advogado, servidor, estagiário, colega magistrado, quem quiser entrar, a gente vai dizer como é que a gente vai fazer e acho que vai ser uma oportunidade legal. Coisa rápida, em 1 hora a gente faz tudo. Que horas vai ser, Papona? 10 horas da manhã. 10 da manhã. 10 da manhã. Eu botei o link da sala de espera lá no meu Instagram, né? E é uma forma de... Porque, perceba, e até não é o tema da nossa live, né? A gente vai trabalhar com revisão, mas as audiências telepresenciais, as pessoas têm entendido, ou inicialmente tenham defendido, algo que não me parece razoável. A imaginar que a gente não pode entender na audiência telepresencial a mesma lógica da audiência presencial. É simplesmente uma via alternativa temporária, né, para podermos dar espaço para a prestação jurisdicional. E aí a gente precisa efetivamente entender que muitas pessoas têm resistência, têm dificuldade. Aí eu digo a liberdade aqui, 218 lives. Há lives que a pessoa que está como interlocutor, às vezes tem dificuldade, às vezes se perde, o cara não consegue nem fazer o download, né? Por quê? Porque se morde um pouco, às vezes a conexão está ruim. Então a gente precisa ter essa autoridade e perceber que a audiência telepresencial deve ser vista como um negócio jurídico processual. Tem que superar esse preconceito que o TST tinha lá na instrução normativa. Por quê? Porque só dá para fazer a audiência mesmo se todo mundo topar fazer a audiência. Claro. Não é para ninguém mentir, é de cada um dizer a sua verdade, trazer quem são suas testemunhas, quem são... Vamos ouvir todo mundo. Se alguém tiver algum problema de conexão, adia para o dia seguinte, adia para a semana seguinte, a gente bota uma a mais. Eu estou, inclusive, fazendo uma pauta bem leve, pouquíssimos processos inicialmente. Por quê? Porque a gente sabe que vai ter uma... As pessoas vão se morder inicialmente. É natural. Eu digo assim, eu não sei quantos anos você tem, Zé Antônio, mas acho que você tem mais ou menos a minha idade. Eu tenho 50 anos. 50, 48. 48, então temos a mesma idade. Então, eu lhe digo com liberdade, nós somos da mesma geração. A primeira vez que a gente pegou um smartphone touchscreen, a gente se mordeu completamente. A gente ficou batendo na tela até aprender a fazer. Os nossos filhos, nossos alunos, eles falam que já nascem sabendo. Então, é algo que as pessoas precisam perceber. E nós estamos, digamos assim, na virada do Cabo da Boa Esperança. Nós não somos nem os mais novos, nem os mais velhos, né? Com certeza. Eu comecei como juiz. A verdade é essa, então, e as pessoas vivem muito mais hoje. Claro. Né? Quando no tempo de nossos pais chegaram aos 50 anos, você era um idoso. Olha para você é um menino de 50 anos. Então,
porque o pessoal começa a se sentir idoso, né? Não interessa que o Estatuto de Idoso seja 65. O cara começa a se sentir idoso com 75, 80, depois isso não sobra, Exato. entende? Exato. Então as pessoas estão se cuidando mais. Então é um mundo diferente que a gente precisa Sim. aprender a lidar. Então tem que ter alteridade, solidariedade, Ah, compreender isso. Então eu digo, vou fazer amanhã esse treinamento aberto, explicar para as pessoas. Papo rápido, é só para explicar, porque não dá para explicar peculiaridade, dizer quem quiser participar da audiência mesmo, na segunda-feira também, vamos dar a oportunidade de assistir, né? E aí a gente sim. vai fazer aos poucos, explicando quais são, digamos assim, as adaptações do sistema, só para o pessoal ter uma noção geral e ir superando, digamos assim, as resistências. Por quê? Porque o que Sim. queremos é voltar para o meio presencial, sem Sim. prejuízo de que experiências bem exitosas de audiências telepresenciais, depois, quando a pandemia passar, nós utilizemos justamente para dar acesso à jurisdição. Não vai mais fazer Sim. mais sentido ter carta precatória depois Exato. da pandemia. A gente, olha, para que carta precatória? A gente vai tendo audiência presencial, a gente entra em contato lá. Ó, é o pessoal de Ribeirão Preto, ó, vou ligar para o Zé Antônio. Zé Antônio, segura aí, ó, vou pedir para uma testemunha aí, e aí eu Sim. vou, boto alguém na secretaria simplesmente e eu filmo com ela para garantir a Claro. idoneidade. A gente vai descobrir formas de fazer Sim. isso. Mas eu quero dizer aqui, agora para a gente começar mesmo, já falei demais, acho que já entrou gente suficiente, né? Eu Que eu, encontrei eu alguém que fala mais que eu, viu, ah, Pamplona? eu falo pra caramba. Eu falo, se você soltar, autorizar, eu solto a carretilha, eu fico falando É. sem parar. Mas dizer para o pessoal aí, especial de Ribeirão Preto, que eu quero voltar aí. Eu tive aí pela primeira vez ano passado, né? Num Ah, evento aí da USP. Foi muito legal. Fui tomar a cerveja lá no Pinguim, no Pinguim. conheci o pessoal, participei de uns debates muito legais aí e espero, quem sabe, que quando passar esse período da pandemia eu possa retornar, seja a área de trabalho, que foi o nosso corte epistemológico, foi Sim. também da minha ida, ou do pessoal de civil que quiser. Ah, Para mim vai ser um prazer. Eu tenho não sei se você conhece, porque eu sou poliamorista, né? Então eu sou eu sou casado com civil e com trabalho ao mesmo tempo, né? E aí, sim. o que acontece? Eu tenho no campo das relações de família uma palestra muito legal, né? Eu sempre digo para o pessoal dar uma olhada em palestras anteriores, para quem sabe, quando as coisas voltarem, eu poder fazer. Não vou fazer uma trabalhista, mas Sim. ela é de família, em que eu explico a evolução das relações de família no Brasil, do século XIX ao século XXI. Palestra jurídica, começa a falar, né? Mas eu falo e, ao mesmo tempo, eu faço isso com minha banda. Aí eu falo e eu começo a cantar. Pois Então, é, por você é exemplo, cantor também, né, cara? exato, canto também. Exato. Aliás, Exato. o seu Cantei dia deve ter, naquele seu dia Conamate, deve aquele ter dia de trinta e Salvador, eu cinco cantei. horas, porque você é jurista, você é juiz, você é professor, você é cantor, você escreve poesia. E, aliás, eu queria que você, ao final da nossa live, declamasse uma poesia aqui para o pessoal de Ribeirão Preto, para os meus seguidores, para os meus Claro. alunos, que eu sei que você tem todas aí de cor e não tem problema nenhum de declamar. Não Rodolfo, faço, sem problema. Não tem. sabe onde que eu te conheci, rapaz? Eu sempre li seus Quando? livros, sempre. Foi na Espanha. Eu era da segunda turma do Sim, doutorado, eu era da terceira eu era da turma. terceira. Exato, e a gente se encontrou lá, foi onde eu te conheci pessoalmente. Já te conhecia Exatamente. dos livros de direito civil, que são fenomenais, né? Seus livros de direito civil, especialmente aquele de responsabilidade civil. E eu sempre indico É. para os meus alunos. Vai ser um prazer você voltar aqui em Ribeirão. Eu quero recebê-lo. Professor Jair Cardoso, da USP, já mandou um abração para você. Gente muito boa. A Exato, gente exato. almoçou junto lá. Foi ele que me chamou naquela vez. Aí eu fui aí, foi muito bom. Eu quero voltar realmente aí, ter a oportunidade de rever os amigos, as amigas aí. Eu acho que. E eu gostei muito da cidade. A cidade é tão organizada, tão bonita. O prédio lá da USP é sensacional. Eu Sim, realmente quero ter a oportunidade de voltar aí. E aí, tá. eu estou a fase de Sidney Magal. Me chama que eu vou.
Aí eu vou. Então, ano que vem você volta a Ribeirão Preto, vai ser um prazer para falar de direito de família, para falar de trabalho. De repente, você, como é um posto de Miranda, você domina todas as áreas com maestria, você faz uma palestra envolvendo direito civil, direito do trabalho, e Pode traz ser. aqui, vai ser um show pessoal, ainda canta no final. É isso? Alguém está perguntando aonde que era na Espanha que a gente se encontrou? Lá em, Foi em em Castilha-La Castilha-La Mancha. Mancha. Exato. Lá na Castilha-La Mancha, em Cidade Real, que é pertinho de Toledo, né? Foi bem bacana. Rodolfo, o pessoal está bem assim interessado mesmo em saber, em aproveitar essa oportunidade para ter o seu conhecimento teórico a respeito de contratos, de acordos, de revisão de acordos nessa época de pandemia. Eu queria que você fizesse uma introdução aí de uns 4, 5 minutos, para que o pessoal possa entender que nós estamos falando de atos negociais. Então, às vezes a pessoa entende, o advogado, a empresa acha que é só pedir para o juiz que ele tem a caneta e ele vai poder rever os acordos, rever os contratos. Não é, né, meu caro? Isso aí se trata de ato Exatamente. negocial. Então, queria que você fizesse uma pequena abordagem de início, com seu conhecimento profundo de civil, sobre atos negociais nos contratos e nos próprios acordos judiciais. Perfeito, eu explico tranquilamente. E aqui é importante a gente compreender essa questão. Por quê? Porque a gente estuda na parte geral. Deixa eu falar uma última coisa aqui. Pablo me ligou todo feliz, meu parceiro do livro de Direito Civil hoje, que saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal citando o livro da gente na parte de prescrição e decadência, que é uma parte que eu sempre gostei. Eu fui o relator disso no livro. E ele ficou todo feliz, ele é todo assim animado, assim, espiritualizado, e aí fazendo, aí eu fiquei feliz, porque a gente não chegou a mandar livro para os ministros do Supremo, então eu fiquei feliz, a gente nem conhece, e aí vai ser bem interessante, vou ver se eu posto nas redes sociais. Mas justamente por isso eu quero falar um pouco sobre civil. É preciso compreender que nós temos que resgatar o pensamento de Pontes de Miranda na ideia da teoria do ato jurídico, do fato jurídico. O que é o fato Sim. jurídico? É todo acontecimento natural humano que gera alguma repercussão no direito. Quando a gente ensina direito civil, quando a gente quer saber a natureza jurídica de alguma coisa, ou ele vai ser pessoa, né, sujeito, alguma coisa, ou vai ser coisa, bem, objeto, alguma coisa, ou vai ser um fato jurídico, um acontecimento. E esse acontecimento, quando é direcionado para a produção de efeitos escolhidos pelas partes, nós vamos ter no campo do negócio jurídico. Existem negócios, a gente só pensa, às vezes, no negócio jurídico bilateral, mas existem negócios jurídicos unilaterais, como o testamento, ou negócios jurídicos plurilaterais, como um contrato de constituição de sociedade. Então, na verdade, são conjunção de vontades para obter um determinado resultado. E isso é muito importante, porque isso é o núcleo fundamental da teoria geral do direito privado. Então, toda conciliação, todo acordo, toda manifestação de vontade é um negócio jurídico. Quando nós pensamos em uma ou mais pessoas direcionando a vontade para produzir determinados efeitos. Então, perceba, não há uma diferença substancial entre um contrato e um acordo judicial no que diz respeito à sua essência. Exato. Ambos são negócios jurídicos de direito material. A diferença é que o negócio jurídico de direito material, quando chancelado judicialmente, e nós, por norma expressa, no campo da CLT, né, temos a força da coisa julgada, o manto da coisa julgada. Mas perceba que tanto um como o outro vão estar regidos pela regra que é milenar do direito romano para o cumprimento, que é o pacta sunt servanda. O pacta sunt servanda é a ideia de que o contrato, leia-se, o negócio jurídico, se cumpre da forma que se contém. E aí, o que é que a gente precisa entender, talvez, levantando a bola para falar sobre revisão? Quando é que se pensa em revisão contratual ou revisão de negócios jurídicos? Isso é uma coisa importante. Eu já fiz lives no campo do direito civil, do direito contratual, do direito empresarial e também do direito do trabalho. Estou tentando buscar a base comum. É preciso entender que essa noção de revisão de negócios jurídicos é algo que é milenar. É algo que diz respeito ao direito romano também, na famosa cláusula rebus sic stantibus, mas que ganhou prestígio só no século XX, especificamente num precedente
francês, que é chamada Lei Fayot, que é justamente para tentar economizar tempo e dizer que todo negócio jurídico ele tem uma equação econômica que as partes assumem o risco de fazer. Quando eu faço um contrato bom ou ruim, quando eu faço um acordo bom ou ruim, nós temos ali uma equação econômica que nós assumimos o risco, né, e temos que arcar com os ônus correspondentes. E aí, como é que entra a ideia de revisão no direito ocidental? Na verdade, invocando preceitos romanos, na ideia da Lei Fayot, de dizer, olha, quando você tem uma situação absolutamente excepcional, e lá era 1918, era o final da guerra, da Primeira Grande Guerra Mundial, você poderia imaginar que uma situação absolutamente excepcional quebre a equação econômica do contrato e permita a sua extinção. A extinção. Por quê? Porque o indivíduo não ia ficar com um contrato de trato sucessivo, né, tendo que ficar amarrado a ele indefinidamente. A ideia era essa. E perceba que essa ideia original, ela vem para... Só para explicar uma coisa que seria um tema para outra live, né? Que é só uma coisa que as pessoas esquecem. Eu, como professor de Direito Civil, explico isso para os alunos com certa frequência, mas em obrigações. Gente, um pepino que nós estamos vivendo no nosso dia de trabalho agora é a questão da correção monetária. Né? A correção monetária, originalmente, as pessoas esquecem que o Código Civil 16 estava calcado no nominalismo. Correção monetária, originalmente, veio para o direito brasileiro através da jurisprudência. No passado, você tinha determinados contratos de locação, por exemplo, que depois de muitos anos, o locador ele ficava a ver navios, porque o valor ficava ínfimo e não podia, por causa de determinadas regras. E perceba, a ideia de fazer algum tipo de correção do valor com base na equação veio primeiro pela jurisprudência, numa revolta dos fatos contra os códigos, e depois a legislação, aí na época da ditadura, Roberto Campos, todo aquele campo. E aí o que acontece? Isso que não tinha uma única palavra no Código Civil 16, ele morreu sem correção monetária, veio, na verdade, por legislação posterior, na área trabalhista, a nossa lei 8.177, só para falar da gente. E aí o que acontece? A ideia de revisão entra no direito brasileiro com o Código de Defesa do Consumidor, pensando justamente como se fosse um direito do consumidor, essa possibilidade de revisão. E isso é algo que é muito importante, a gente não vai esquecer isso, não é o corte epistemológico da nossa posição, em outra que eu falar de contratos eu menciono, mas é para dizer que é a primeira menção. Mas o Código Civil vigente à época, que era o 16, nada dizia. O de 2002 trouxe. O de 2002 trouxe. Só que não trouxe, você procurar teoria da imprevisão, cláusula rebus sic stantez, botar um Ctrl F, não vai ver. Por quê? Porque ele trouxe, na verdade, com um outro nome, que é a ideia de resolução por onerosidade excessiva. A ideia original de que um contrato de trato sucessivo que tenha mudado a sua equação econômica de forma absolutamente desproporcional não pode ser continuado exigido. Então, você poderia extinguir o contrato. Resolução é extinção. Mas, por a sua inteligentíssima pergunta, eu fiz uma volta na rua para poder deixar isso, era justamente lembrar que, como é contrato, é a teoria do negócio jurídico. E há um princípio do negócio jurídico que é fundamental, que é o princípio da conservação. E com base no princípio da conservação do negócio jurídico, a resolução por onerosidade excessiva admitiu uma exceção em que a parte espontaneamente diria, olha, eu quero oferecer um determinado valor para recalibrar a equação econômica, a gente continuava com o contrato. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Ou seja, contrato, acordo é negócio jurídico e é feito para ser cumprido. Tanto é, para arrematar, e aí eu serei mais objetivo nas outras perguntas, né? Tanto é que quando o CNJ suspendeu os prazos processuais, não estavam suspensos os prazos para acordo, porque pagamento é ato material.
Porque pagamento é justamente cumprimento não da sentença, mas cumprimento especificamente do negócio jurídico como foi pactuado, porque é de direito material. Pronto, já falei tudo. Não, Serei mais objetivo maravilha. na próxima. Uma aula magna numa live espetacular, e por isso que eu insisti tanto que você viesse aqui no Sejad.curso com o professor Zé Antônio, para poder expor com maestria, você que transita entre o direito civil e o direito do trabalho, e essa transição é extremamente importante para que a gente compreenda os institutos na sua origem, da forma como eles foram concebidos originalmente, isso é espetacular. Porque os advogados às vezes acham, ou as empresas, que é simples, olha, é só pedir para o juiz lá, ele vai resolver, ele vai dar uma De canetada, ele jeito nenhum. altera, ele ajusta, porque, olha para você ver, eu vou invocar a teoria da imprevisão, então a pessoa vai lá, dá uma olhadinha no direito civil e acha que aplicando a teoria da imprevisão ele resolve. Vou aplicar a teoria da onerosidade excessiva. Então vejam, o Pamplona está explicando, essas teorias foram construídas inicialmente para extinção do contrato, resolução do contrato. Há alguma hipótese, Pamplona, de a gente aplicar a teoria da imprevisão, a teoria da onerosidade excessiva para repactuar, para rever os contratos? A teoria da revisão contratual, e eu queria que você explicasse ela rapidamente, e para dizer se a teoria da revisão contratual poderia ser utilizada para essa alteração de acordos na Justiça do Trabalho ou até de contratos de trabalho. Então, não é só o acordo da Justiça do Trabalho. Os contratos de trabalho estão em curso, muitos contratos estão sendo repactuados em alguma medida, os aditivos contratuais da Pamplona, eu queria que você também pudesse abordar mais adiante, os aditivos contratuais, agora o cara vai antecipar férias, ele vai colocar o trabalhador em banco de horas, ele vai fazer um ajuste de redução de jornada com redução de salário. Tudo isso são aditivos contratuais dentro de uma figura chamada negócio jurídico, que tem que ter vontades das duas partes, é um negócio jurídico bilateral e, portanto, as partes têm que concordar em grande parte dessas medidas. Algumas o empregador até pode tomar unilateralmente, mas Perfeito. depende de acordo com a lei, de acordo com a hipótese estrita da lei. O ideal é que haja um aditivo contratual, você não concorda? Perfeito, eu não diria melhor. Eu vou tentar fazer uma visão geral sobre isso para a gente pensar. Primeiro, na relação jurídica de direito material, para pensar nos contratos de trabalho, e depois falar sobre a discussão judicial, seja Tá. levar a discussão. Eu posso, se você quiser, eu abro a discussão para o campo civil também. Vou falar sobre mensalidade escolar, sobre aluguéis, posso falar disso tudo sem nenhum problema. Né? Mas, deixa eu pensar primeiro no contrato de trabalho junto com vocês. Qual é a lógica? O contrato de trabalho é um negócio jurídico. Por mais que a gente pense em teorias institucionalistas, né, que decorram da lei, na verdade é um contrato, é um negócio jurídico que tem um forte dirigismo contratual, justamente por essa busca e no reconhecimento da vulnerabilidade de um dos sujeitos, em que você tem, para usar a expressão que o Maurício Cosmo Delgado gosta muito, patamar civilizatório mínimo, né, que está previsto no artigo 7º e na legislação trabalhista como um todo, para ser a base disso. E isso aqui é alguma coisa extremamente importante. Ora, nós temos uma regra própria em relação à alteração do contrato de trabalho, que é o artigo 468 da CLT. E Exato. pensar que a ideia das alterações só e somente só se forem benéficas, se forem bilaterais, e mesmo que sejam bilaterais, que sejam benéficas ao trabalhador. Nós passamos a ter algum tipo de modificação do contrato de trabalho fora do 468, primeiro na noção da flexibilização das relações de trabalho, e que veio, vamos pensar, dando um salto histórico, chegando lá na reforma trabalhista, na ideia da prevalência do negociado sobre o legislado, mas lá pela via negocial coletiva. Ou seja, a via negocial individual só para aquele chamado hipersuficiente, para essa situação, a priori, trazer especificamente pela via negocial, para alteração. Mas perceba que desde a reforma trabalhista, nós temos aí vários mecanismos de flexibilização e que valorizariam a autonomia individual, até mesmo no banco de horas, passou a ser semestral ou coisa do gênero. Só que o que acontece? Antes de eu entrar na pandemia, pensar especificamente que situações excepcionais em relação ao contrato de trabalho, do ponto de vista
como eu diria, da aplicação de uma teoria da revisão, da imprevisão, para a revisão do conteúdo do contrato, é algo que o sistema protetivo trabalhista não verá com bons olhos. E só verá de forma absolutamente excepcional. Qual as situações? A gente pode pensar lá na força maior do 501, 502. Ali era uma situação que a gente poderia imaginar um campo, pensando muito antes da Constituição de 88, pensar num campo em que poderia imaginar uma repactuação em geral. O que é que aconteceu? E aí, porque eu digo, a ideia da aplicação de uma teoria da imprevisão para modificar o conteúdo da relação jurídica jeito material é algo que não seria bem visto. Eu, inclusive, quando eu fiz concurso para juiz do trabalho, eu fiz em 95, né? E aí eu fiz o TRTUR. Então, eu me inscrevi em concurso no país todo. Inclusive, na segunda fase do TRT da 15ª, teve uma pergunta especificamente sobre a aplicação da teoria da imprevisão nas relações contratuais. Eu lembro bem disso. Né? E aí, eu acabei passando primeiro no TRT da Bahia, já era minha terra, fiquei aqui mesmo. Né? Mas eu cheguei a fazer concurso no TRT. No meu concurso é de 96, eu passei aqui em 96. No meu concurso caiu sobre força maior como modalidade de extinção do contrato e de revisão de contrato. Pode ver que esses temas são eternos, né? São eternos, porque, na verdade, eles referem-se à teoria geral do direito privado e, especificamente, à teoria geral dos contratos. E aí, dentro dessa linha, a gente precisa perceber que a aplicação da teoria da imprevisão, roots, vamos pensar assim, raiz, no campo das relações trabalhistas, é algo absolutamente excepcional e com baremas estabelecidas na legislação protetiva. Não dá para imaginar isso de forma ampla, mas sim dentro dos baremas. Aí, o 502, o 503 são hipóteses. A ideia da força maior é isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, com a pandemia, nós estamos vivendo o impossível. Nós estamos vivendo o improvável. Nós estamos vivendo o que ninguém poderia cogitar. Eu, em várias lives, estou dizendo, olha, se alguém em dezembro chegasse fazendo uma teoria, profecia apocalíptica de que a gente quer passar mais de 100 dias em isolamento, ninguém ia acreditar, ninguém ia levar a sério. Mas o fato é que estamos vivendo o que era impossível, que não podia ser levado a sério, é a nossa realidade hoje. E em função de... E aí me permita uma nota de rodapé, né? Que isso fez, na verdade, um fenômeno muito interessante com o direito do trabalho. Porque desde a reforma trabalhista, nós estávamos meio escanteados. As pessoas falavam em superação do direito do trabalho, extinção do direito do trabalho. E o que é que aconteceu? Nas primeiras normas, né? Se a gente olhar, por exemplo, a Lei 13.979, que é a primeira lei da pandemia, né? É só aquele artigo 5º que fala que a ausência ao serviço não é falta injustificada, seja público ou privado. Já fez que a gente tivesse que dar entrevista, explicar diferença de interrupção, suspensão, até quando o empregador paga, quando é que paga INSS. Por quê? Porque a pandemia gerou um fenômeno muito interessante. Uma retomada do protagonismo do direito do trabalho, seja no campo do direito material, seja no campo do direito processual. E o que é que a gente precisa entender? Isso, pensando no campo das relações de trabalho, de direito material, as alterações, por causa desse momento de protagonismo, vieram através das medidas provisórias. Se eu tiver que fazer um resumo da MP 927, que houve a votação, está pensando para adiar hoje, está a discussão, não sei se já adiou ou não adiou, mas estamos aí na discussão da MP 927, né? A MP 927, na verdade, em síntese, além de outras medidas, ela traz, digamos assim, uma ampliação de atos que poderiam ser feitos unilateralmente pelo empregador, alterando o contrato de trabalho, né, sem haver uma resistência, assim, um exercício do jus resistência. Né? Perceba que esse tipo de coisa está autorizado. Mas espera aí, isso é base da relação contratual. Então é natural que, no mínimo de segurança jurídica, se faça o aditivo contratual, se tenha a explicitação das regras do jogo. Para quê? Para que evitar qualquer problema depois lá com a gente na Justiça do Trabalho. A gente precisa deixar isso claro. Né? E na MP 936, não. Na MP 936, agora convertida em Lei 14.020,
O que é que acontece? Ali é negócio jurídico. Ou seja, se no anterior da MP 927 se recomendava por uma questão de segurança, agora é da essência. Para que eu possa, e ainda mais, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal na de 6363, a gente precisa da relação contratual escrita, esse aditivo contratual, para fazer isso. Porque, só para você entender, querido Antônio, e você tem tanto tempo de experiência quanto eu, sabe, a gente que é professor também, às vezes recebe consulta dos amigos, dos colegas, todo mundo querendo saber, né? E eu achava engraçado que quando eu tinha cabelo O tempo grande, todo. Agora, então, é o e quando tempo eu tinha todo. cabelo grande e barba, eu falava uma vez por mês aqui na retransmitidora da TV Globo, e as pessoas me diziam que eu era o juiz cabeludo. O juiz cabeludo. Aí falavam lá, ô doutor cabeludo, eu queria saber do senhor. E eu sempre atendi todo mundo, né? Mas o que é que acontece? O que é interessante dizer sobre isso? Outro dia me consultaram, doutor, o meu patrão quer reduzir meu salário e nem eu nem meus colegas aceitamos. Ele disse que vai reduzir de qualquer forma e vai botar os dois chefes de testemunha para dizer que ele te aceitou. Negócio jurídico nulo. Nulo. O cara tá botando sarna para se coçar e tomar-lhe uma porrada fiche, como diz aqui, no seu trabalho. Peraí, velho. Ninguém garantiu o posto de trabalho deles, mas você tem que pensar no campo de negociação para empoderar e para discutir. E aí o aditivo contratual é fundamental. Fundamental. É a essência. Espero ter dado uma visão geral. Eu, novamente, falei demais, mas eu tentei responder várias perguntas ao mesmo tempo. Maravilha, espetáculo, é uma delícia ouvir você, suas explicações, já colocaram várias vezes aqui, você é extremamente didático e conhece muito bem a teoria geral dos contratos, então isso é fundamental. Veja só, então, só para retomar isso com os meus alunos aqui, na medida provisória 927, nós temos ali vários atos jurídicos unilaterais do empregador, até porque o contrato de trabalho é um contrato que traz um ato complexo, né? Eu estava revisitando isso hoje, Pamplona, a diferença entre fato jurídico composto, fato jurídico complexo. A relação jurídica de trabalho ela é uma relação extremamente complexa e a própria relação de emprego na sua configuração, ela revela um fato complexo, porque é um fato que tem que ter o fato da onerosidade, o fato da subordinação, o fato da não eventualidade. Vejam, o direito do trabalho é riquíssimo de exemplos de direito civil, de aplicação da teoria geral do direito civil e dos contratos. Então, na MP 927, atos unilaterais, mas o empregador tem que ter esse cuidado para não ter problema na justiça do trabalho, de levar pau lá, de fazer os aditivos muito bem feitos, com a comunicação ao empregado, de ter o retorno do empregado, o seu aceite, não é? O seu recebimento, e na MP 936 não tem discussão, é negócio jurídico bilateral, suspensão do contrato, redução de salário, isso já faz uma repactuação muito forte do contrato de trabalho, mexe na sua estrutura essencial de prestação de serviço de salário, ou de redução do salário, que é fonte de sobrevivência, e para isso, então, o legislador foi muito categórico em exigir pacto, negócio, bilateralidade. Isso é extremamente importante. E aí, então, alguém aqui até perguntou, olha para você ver, nós temos ainda os anexos contratuais, há outras nomenclaturas para isso, né? Nós temos ali no contrato de trabalho plano de saúde, por exemplo. Muitos empregadores não sabem como é que eles fazem em relação aos planos de saúde. Se pode suspender, se não pode, se tem que manter, se não tem. Se quiser falar 2 minutinhos disso, que alguém perguntou aqui. Falo tranquilo. E nesse ponto, pensando no contrato especificamente, note que toda a disciplina, desde a MP 936 à Lei 14020, é que toda a parte anexa ela fica incólume. Então, não tem como mexer em plano de saúde nesse momento da pandemia. Eu estou falando mesmo em plano de saúde estabelecido em norma individual, de forma unilateral pelo empregador. Não tem, incorporou o contrato de trabalho. Ainda, claro, a gente pode pensar naqueles planos de saúde que são previstos em norma coletiva, aí é outro fundamento. Mas esse não tem como mexer. Como diria um certo ex-ministro, é imexível, entende? E não tem como mexer nesse ponto. Agora, é preciso entender que há outras questões que não seriam para essa live, né? Que é justamente na demanda individual, seja da empresa, seja do trabalhador, em relação ao plano de saúde.
no que diz respeito às próprias prestações do plano de saúde, ou a noção em relação às mensalidades escolares, ou a outros tipos de... Aí é outro campo, mas o fundamento, o básico é o mesmo. Exato. Essa postura que nós estamos vendo, e isso é terrível. Você já jogou a bola algumas vezes, e agora é a hora que eu vou cortar, fazendo um link especificamente também com as relações civis. As pessoas ficam achando que teoria da imprevisão, eu uso muito essa brincadeira em sala de aula. Às vezes eu digo, gente, a gente passa tanto tempo estudando direito, conhecendo os institutos, pensando dados, e de repente as pessoas querem resolver com palavra mágica, pensando que usar a teoria da imprevisão foi o equivalente, talvez, acho que a pessoa vai estudar direito, estuda defesa da arte das trevas lá em Hogwarts, né? Quando eu tinha cabelo grande, era mais magro, parecia o professor Snape. Então as pessoas acham que dá para fazer assim, ó. Eu falo teoria da imprevisão e jogo lá por Shazam! resolver isso na mensalidade ou no acordo. Esqueça isso. Esqueça isso. Não é isso que está acontecendo, às vezes. Eu vim em São Paulo aí vários. O Ministério Público está ajuizando a ação para reduzir a mensalidade para 10, 20, 30, 50%. Gente, isso é... Eu não vou chamar ativismo, porque é uma palavra que está meio distorcida na prática. As pessoas, nesse mundo dicotômico de mortadelas e coxinhas, as pessoas não entendem. Né? Mas é um voluntarismo, né? Uma ideia de querer ser herói, e não percebe que qualquer redução unilateral, né, por determinação do Poder Judiciário, vai gerar uma confusão da zorra. Por quê? Porque você não vai ver, nesse ponto, uma situação de verificar qual foi a equação econômica, vai verificar especificamente que você vai ter grandes empresas de um lado e, de repente, você vai ter entidades filantrópicas, confessionais, que fazem trabalhos assistenciais, que estão fazendo ainda mais nesse ponto, e você quebra. Ou seja, aí o indivíduo acha, não, eu estou defendendo a sociedade, porque todo consumidor quer pagamento. É claro, não conheço nenhum consumidor que queira pagar mais. Mas perceba, não é isso. A ideia é especificamente compreender que nessas circunstâncias eu preciso invocar a teoria da imprevisão, sim, mas para empoderar as partes. Ou seja, para que eu possa negociar em cada uma das situações e possa, sim, conseguir. E eu estou falando, eu fiz uma live ontem com o presidente da Academia Brasileira de Direito Civil, que por acaso é o Ministério Público, eu dizendo, cara, não faz sentido o Ministério Público fazer isso, porque ele vai conseguir, sei lá, 10, 20, 30% e vai fazer o quê? O cara que eu e você, que somos servidores públicos e que ainda não tivemos nenhum tipo de modificação nas nossas retribuições, vamos estar ganhando um presente. Agora, o indivíduo que está com o contrato suspenso, teve uma redução salarial, aí, a depender, por exemplo, o cara que está com contrato suspenso, ele não tem condição de pagar, nem com 20%, nem com 30%. Então, perceba, você fazer isso de forma... Muitos esquecem que mensalidades escolares, muitas delas, já têm descontos, já têm bolsas, já têm dados. Então, é preciso verificar. Aí você diz, não, mas como é que vai ficar o consumidor isso? Não, aí sim, claro, através das associações. As pessoas precisam aprender a negociar através das associações, ou mesmo com o Ministério Público. Mas não para ir para a ação civil pública, para ir para o inquérito civil público e ali, martelar mesmo. Verificar, abrir livros, verificar quais foram as... Por quê? Porque vai acontecer o seguinte, determinadas empresas vão comportar o que porque algum juiz deferiu, outros vão dizer, não tenho mais condições, vou fechar as portas. Ou não, vou começar a despedir os empregados. Exato. Porque as pessoas acham que faz uma palavra mágica, resolveu a questão, e a gente precisa entender que aí, em dezembro a janeiro, o colega já está colocando, vai vir o quê? Uma facada maior no reajuste. E a negociação, sim, é a palavra-chave. O problema, a gente está ensinando, quer dizer, eu estou como magistrado e como professor há 25 anos. Então, eu fui juiz com 23. E eu posso dizer com liberdade, cara, a gente precisa acordar para a realidade
Por quê? Porque a gente tem uma formação de direito que é a nossa, não do pessoal mais novo que a gente, a nossa, meu querido, foi horrível. Porque a gente só aprendeu na faculdade a brigar. A gente aprendeu a fazer petição inicial, contestar, recorrer, como é que executa. A gente Exatamente. não aprendeu a negociar. Os currículos da faculdade começaram a mudar nos últimos 5, 10 anos, né? Com a ideia de mediação, com a ideia de negociação. E o que é que acontece? Nos primeiros momentos, você que está em sala de aula como eu, sabe, os nossos colegas diziam, isso é enrolação, isso é enrolação. É, Por quê? Porque o indivíduo não valoriza o campo da negociação. E você que é magistrado como eu, sabe o quanto a gente sua para conseguir uma negociação em mesa de audiência. E é para a exato. pessoa não valorizar um trabalho que é de persuasão, que é de convencimento. E isso é terrível. O tempo está demorando. Eu queria falar a parte processual rapidinho. Posso falar? Vamos entrar na parte processual, então, Sim. e aí eu vou te provocar exatamente para isso, porque o pessoal está questionando bastante isso. Olha, a empresa está de dificuldade, a empresa está com problema, ela perdeu uma licitação, ela perdeu um contrato com o ente público, ela perdeu um grande comprador e tudo mais, e ela não tem mais condições de pagar aquelas parcelas do acordo. E aí, de outro lado, também eu tenho um trabalhador que, de repente, está até desempregado, ou até está com um contrato de trabalho suspenso, está recebendo só o benefício emergencial, e aquele valor da parcela do acordo é muito importante para ele. Às vezes é a única parcela que ele tem para ele poder sobreviver e se manter nessa época de pandemia. Não dá nem para fazer bico, porque ele está ali em isolamento social, ninguém quer contratar os serviços dele. Então, essa teoria da imprevisão, pelo que eu estou intuindo da sua colocação, e eu concordo plenamente com ela teria que fazer com que as partes sentassem à mesa para negociar, para repactuar, para rever o contrato, mas tem que ser entre elas. O juiz, no máximo, ele pode marcar uma audiência de tentativa conciliatória, colocar uma mediação, para que elas mesmas cheguem a um consenso, porque às vezes reduz um pouco para a empresa, ajuda a empresa, mas não pode reduzir tanto, porque senão o trabalhador também não consegue manter-se naquele momento. Então, eu queria que você falasse dessa parte processual, se dá para aplicar a teoria da imprevisão de ofício ou por decisão do juiz, e se a gente tem que respeitar a coisa julgada ou não. A questão é básica para mim. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Deixa eu só mandar um abraço para o Cássio Moura, que já mandou um abraço para você, diz que concorda, diz que você é fera. Manda um abraço para o Cássio Moura, gente figura também. Aí o que eu preciso dizer para vocês? A lógica é a mesma. Olha, nós temos uma determinada situação em que o indivíduo está com dificuldade de pagar o acordo, supostamente em função da pandemia. Eles sempre puderam conversar entre si, fazer uma negociação e uma novação, que é, na verdade, o Instituto Milenar, é a criação de uma relação jurídica obrigacional diversa da pactuada para extinguir a anterior. Fazer um novo acordo, a gente homologa sem nenhum problema, estão acompanhados sem nenhum problema. Está tendo dificuldade de comunicação, pode provocar o Poder Judiciário. Doutor, o senhor pode incluir o processo em pauta para ele tentar negociar? Com todo prazer, vamos lá, vamos conversar, vamos mediar, vamos tentar verificar e vamos ver, porque o que acontece? A gente precisa ser honesto, tem que ser jogo transparente. Tem gente que vai jogar expressão baiana, né? A gente diz assim, para ver se não tem cimento, joga o barro na parede para ver se cola, né? Então, o que acontece? Né? Vai ter pessoas que vão dizer, não consegui fazer o acordo, mas por causa da pandemia. O cara já estava mal das pernas antes. Ou o cara não conseguiu cumprir o acordo porque a pandemia gerou um problema para todo mundo. Mas é uma farmácia, é um mercado, é uma empresa de delivery. Eu como? É um hospital. Peraí, como? Peraí. Uma empresa de transporte. Por quê? Aí eu digo, vamos entender esse negócio direitinho para ver se está tendo. Porque alegar, pode alegar. Agora tem que demonstrar. E não pode pensar numa presunção que por causa disso você pode fazer. Então, já dou um sonoro não na afirmação. O juiz pode aplicar a teoria da imprevisão de ofício? De jeito nenhum. Um banco? De jeito nenhum. Peraí, rapaz. Vamos analisar esse negócio. Mas aí a gente vai para ter um momento de negociação. E aí, na negociação, tão assistidos, resolva
a situação. Não houve. Quando um não quer, dois não bicam. Então, quando não conseguiu, e nós, como juízes, não temos que ficar inventando ou criando mais litígio. Não, vou dizer, vocês têm aí, tende aí, verifique se vocês conseguem verificar se vocês vamos resolver. E aí, as próprias partes estão estabelecendo um novo acordo que vai fazer a substituição do acordo anterior. Isso sempre ocorreu, porque isso é inovação, isso sempre foi possível, e isso também substitui, não precisa nem substituir um acordo, precisa substituir uma sentença. É óbvio, isso não há problema algum. Né? E aí, nesse ponto, se faz nesse acordo. Agora o indivíduo diz, quando um não quer, dois não bicam. Se não conseguiram resolver o acordo, faz o quê? Execute-se o acordo. Se a empresa tiver quebrada e não tiver dinheiro, vai ser execução frustrada. E acabou. A pessoa assume os riscos. Porque, é claro, não pode botar tudo por conta da pandemia. A pandemia deixa todo mundo em situações complicadas. O indivíduo quer dizer, não, olha, se o indivíduo está sensível ou não a isso, verificou, pô, é um bar, um restaurante está fechado, não está funcionando nada, aqui está em lockdown, então vamos resolver essa circunstância. Não resolveu, execute-se o acordo da forma que se contém. Não tem conversa. Né? A gente vai executar. Aí o indivíduo pode dizer, mas doutor, vamos pensar. E o indivíduo, doutor, realmente, minha atividade está parada. Eu não tenho, eu quero pagar. Quero pagar. Eu consegui agora uma verba, sei lá, eu consegui o auxílio emergencial, consegui o benefício emergencial e eu quero pagar. Eu não paguei antes porque eu estava sem dinheiro. A gente pode negociar, eles podem fazer. O ideal é que sejam por eles. Ponto. Se eles não fizerem, pode o magistrado se imiscuir no conteúdo do contrato, do conteúdo do acordo? Não deve. Não pode. Não pode. Não deve. Não deve. Por quê? Porque é aquilo que foi pactuado, é isso que tem que ser resolvido. Agora, dá para convencido magistrado, olha que situação é essa, convencido magistrado, que é uma situação efetivamente de força maior, a gente pode fazer 2 medidas no máximo. Na verdade, só pode fazer uma. A outra é um passo que eu sei que encontra muita simpatia em alguns regionais, mas é muito polêmico. A primeira é que é fácil. Olha só, olha a ideia. As partes tentaram negociar. Não conseguiram, não se convenceram. O magistrado que está bico calado, só supervisionando, está ouvindo o que estão falando, está vendo os documentos, e precisa ter um dado. Precisa ter que ter documento, precisa ter dado, precisa ter elemento para que o juiz se convença. O juiz se convenceu que o descumprimento, olha lá, o descumprimento se deu por uma situação da pandemia realmente, ele pode sim, nessa circunstância do descumprimento, ele fazer o bacenjude só do valor histórico, sem a cláusula penal. Por quê? Por quê? Porque a cláusula penal, as pessoas esquecem a cláusula penal. A cláusula penal é pré-tarifação de perdas e danos. Ou seja, se você demonstra que o indivíduo está cumprindo, o cara está cumprindo, né? Mas não executar a cláusula penal ali pode ser uma situação excepcional e aí é possível se relevar. Mas as pessoas precisam entender, porque às vezes dá uma confusão da zoa, porque texto sem contexto vira pretexto que a pessoa não entende. Isso é absolutamente excepcional. Ou seja, é uma situação de absoluta resistência do autor no campo de negociação. Eu sou muito favorável da tese do Anderson Chirac lá da UERJ. Acho que há um dever de negociar, há um dever de renegociar, há um dever baseado na boa-fé. Mas é uma situação absolutamente excepcional. Dentro dessa linha, para mim, é a mesma coisa eu poder, por exemplo, executar
é trato sucessivo, e aí o indivíduo não quero pagar, não sei o quê, mas doutor, o senhor pode não antecipar os vencimentos, porque a gente fez uma programação nisso, não conseguiu pagar isso agora, mas as outras a gente está pagando, vamos pagar essa aqui agora com atraso, as outras vão pagar. Está tranquilo, pensando em outra maior. Olha a premissa, o magistrado se convenceu, sabe? E qual é a polêmica, a polemicíssima? A polemicíssima é a aplicação da execução do título executivo extrajudicial, que tem vedação expressa em relação à execução do título judicial, daquela ideia de pagar 30%, dividir o restante em 6 parcelas com juros e correção monetária. Há TRTs que fazem isso de ofício. TRT da 23ª faz isso de ofício, TRT da 24ª faz. Isso não é para fazer de ofício. Isso não tem sentido. Na verdade, não é nem para fazer. Mas dá para admitir fazer como uma situação de exceção excepcionalíssima de uma empresa que demonstrou que não cumpriu por causa da pandemia, está numa situação, talvez dê. Mas essa é uma situação tão polêmica que eu acho que tem que ser conversada em outra live. Não dá para a gente aprofundar agora. Por quê? Porque é uma discussão que não é a aplicação do dispositivo. É literalmente uma aplicação analógica para viabilizar a prestação judicial. Por quê? Porque, por exemplo, eu só apliquei isso 2 vezes na vida. 25 anos como juiz. Mas quando? Porque se eu fizesse a execução via Bacen Jude, ia ser execução frustrada. Aí não tem sentido. Rodolfo, nós temos menos de 4 minutos, e aí eu queria concordar com você quanto a essa última colocação. Eu acho que o juiz não tem que se miscuir, o acordo é negócio jurídico, as partes podem conversar, fazer uma inovação e o juiz vai homologar como a gente sempre fez, de homologar a inovação do acordo, a repactuação do acordo, mas há que se observar a coisa julgada, há que se observar que é um negócio privado das partes com chancela judicial, como você colocou. A cláusula penal, sim. A cláusula penal a gente já tem relevado em outras situações. Eu vejo aqui casos, por exemplo, que eram 20 parcelas, atrasou a 7ª, mas pagou todas as outras direitinho. Para que eu vou fazer incidir a cláusula penal? Ou eu vou fazer incidir só sobre a 7ª parcela? Essa é uma situação que os juízes já têm feito, já têm cumprido, né? Então, cláusula penal, até é possível afastar, relativizar, parcelar. Agora, aplicar a execução, parcelar como se fosse uma execução, nós não temos nem execução ainda. A execução se dará quando o acordo não for cumprido. Exatamente. Pegar o montante e permitir pagar 30%, isso não tem o menor sentido, o menor cabimento. Com todo respeito, não é jurídico, não encontra guarida no sistema jurídico, porque não estamos ainda em sede de execução. Meu querido, muitíssimo obrigado. Eu não sei se vai dar tempo de você declamar um poema aqui. Eu gostaria muito que você o fizesse. Se tiver algum aí de 1 minuto, 1 minuto e pouquinho, para eu não conseguir gravar nossa live no IGTV, porque ela, para mim, tem um valor histórico fenomenal. Tá, então quero agradecer a você, meu amigo, agradecer a todos e todas, dizer para seguir aí o perfil cjad.curso, me siga no R Pamplona Filho, me siga nos meus canais do YouTube. Vou tentar falar um poema que eu fiz quando tinha 18 anos e não sabia se eu ia fazer direito, música, engenharia, composição, regência ou ia ser 1 minuto. São Paulo. Em 1 minuto. Um dia eu quis voar, mas não tinha asas de voo. Um dia eu quis amar, mas não sabia o que era o amor. Um dia eu quis matar, mas não sabia o que era a dor. Fui forçado e sou forçado a fazer algo que não sei, que não vi, que não há. Uma vocação que não existe e nunca existirá. E quando encontrei minha verdadeira vocação? Encontrei no dia que eu tive coragem de olhar na grande imensidão do nada, do fundo do espelho. E qual é minha verdadeira vocação? É uma só. É ser eu mesmo. Sejam vocês mesmos em tudo que vocês fizerem. Maravilha, meu cara. Você é o papa das lives, é por isso que eu te digo, você é o papa das lives, você é o encanto como pessoa, como jurista, como professor. Eu também sou professor há 25 anos, sou magistrado há 24 anos, então a gente tem uma carreira dessa forma parecida, você é um grande jurista, eu estou a caminho. Muito obrigado, siga o Rodolfo Pamplona Filho, que é essa magistral pessoa e jurista. Siga o professor Zé Antônio lá no cjad.curso, cjad.curso. Vai ser um prazer revê-los em outras lives.
De repente eu consigo fazer uma outra live com o nosso grande Pamplona, o Papa das Lives. Na semana que vem nós temos outras e nós estamos preparando aí um curso de audiência trabalhista. Então, um curso de audiência trabalhista para todos nós. Um grande abraço. Muito obrigado, meu Papa. Um abração, meu querido. A gente se encontra. E, ó, faça o curso de audiência trabalhista com o Zé Antônio e amanhã você assiste lá o comecinho comigo e aí você já se prepara